meu Pai, é que muitos frutos deis. A glória de meu Pai é que muitos frutos deis. E que meus discípulos vos tornei. A glória de meu Pai é que muitos frutos deis. A glória de meu Pai é que muitos frutos deis. A glória de meu Pai é que muitos frutos deis. E que meus discípulos vos tornei. A glória de meu Pai é que muitos frutos deis. A glória de meu Pai é que muitos frutos deis. A glória de meu Pai é que muitos frutos deis. E que meus discípulos vos tornei. A glória de meu Pai é que muitos frutos deis. A glória de meu Pai é que muitos frutos deis. A glória de meu Pai é que muitos frutos deis. E que meus discípulos vos tornei. Bom dia a todos. O santo sacrifício da missa é oferecido nas seguintes intenções: pela recuperação da saúde de Adão Ferreira de Souza, pelos nossos irmãos falecidos, Etelvina Rodrigues Quintiliano, 3 anos, Maria da Conceição Francisco da Silva, João Francisco da Silva, e falecidos da família. Senhor, em tuas mãos, a nossa vida, a nossa lida, a ti ninguém resiste. Ó Deus do universo, o céu e a terra tu os fizeste e tudo quanto existe. Quem confia no Senhor é qual monte de Sião, não tem medo, não se abala, está bem firme no seu chão. Senhor, em tuas mãos, a nossa vida, a nossa lida, a ti ninguém resiste. Ó Deus do universo, o céu e a terra tu os fizeste e tudo quanto existe. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a alegria do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, com fé e esperança, iniciamos o mês missionário. Deus é generoso e fiel em seu amor. Ele nos convida a pertencer à sua vinha. Ele nos confia a sua vinha, que é o seu reino, e espera que dela cuidemos para que produza muitos e bons frutos. Diante desse seu convite tão especial, não é possível ficar indiferente. Trazemos para nossa celebração todos os que não medem esforços para viver sua vocação missionária e se dedicam vigorosamente ao anúncio do Evangelho, palavra da salvação para a humanidade inteira. Queridos irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. E celebrando a nossa Páscoa semanal, glorifiquemos o Senhor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém, 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 amém. Oremos. Querido irmão, querida irmã, você que celebra de maneira presencial conosco, você que celebra através das nossas mídias sociais, coloque neste momento a sua prece, a sua intenção,
o seu agradecimento para esta Santa Missa que nós estamos celebrando. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Vou cantar para o meu amado, o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e eu não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca, e ela será devastada. Vou derrubar o muro, e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada e nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá. Sua dileta plantação, eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava as obras de bondade, e eis iniquidade. Palavra do Senhor. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancaste do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharam. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Por que razão vos destruíste sua cerca, para que todos os passantes a vidimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nelas pastem. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai. Visitai
vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei ao rebento que firmastes. A vinha do Senhor é a casa de Israel. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo, e sobre nós iluminai a vossa face. Se voltardes para nós, seremos salvos. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Leitura da primeira carta de São Paulo a Tessalonicenses. Paulo, Silvano, está errado. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai com tudo que é verdadeiro e respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou de mim vistes e ouvistes. Assim, Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro.
Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, arrancaram, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles irão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum e a nossa liturgia, ela apresenta-nos como tema a vinha do Senhor. Nós estamos também, juntamente com toda a igreja, iniciando o mês missionário, e durante esse período nós somos convidados a refletir com muito carinho sobre o nosso compromisso como discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o mandato missionário nós o recebemos no momento do nosso batismo, quando nós fomos incorporados à comunidade de fé, que é a igreja. Cada um de nós é discípulo e missionário de Jesus. Às vezes nós, erroneamente, podemos pensar que a tarefa missionária ela seja confiada somente aos padres, aos bispos, aos diáconos, aos religiosos e religiosas, mas não. Toda pessoa batizada é missionária. Todo batizado é um evangelizador. E durante esse tempo, então, nós fomos chamados a refletir sobre como temos vivido esse mandato missionário que nós recebemos. Será que de fato nós somos pessoas comprometidas com o anúncio e com o testemunho da nossa fé dentro de nossas famílias, nossas comunidades, o nosso ambiente de trabalho, nos lugares onde nós convivemos e nos encontramos com as pessoas? Como nós temos exercido esse mandato missionário de Jesus? Quando nós olhamos para a nossa liturgia, neste 27º domingo do tempo comum, ele nos fala sobre a vinha do Senhor, que é a casa de Israel. A vinha do Senhor que também somos cada um de nós. Nós ouvíamos acerca
da vinha, tanto na nossa primeira leitura do profeta Isaías, como também no nosso Evangelho. Na nossa primeira leitura da profecia de Isaías, ele vai falar conosco dizendo: eu vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Esse seu amigo, quando nós procuramos interpretar essa leitura, é claro, é o próprio Deus. Este meu amigo, ele possuía uma vinha em fértil encosta, e ele cercou essa vinha, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, videiras selecionadas, e essas videiras é o povo de Israel, que o Senhor havia retirado com mão forte das amarras da escravidão na terra do Egito. Então o Senhor foi buscar essas videiras longe, foi buscar esse povo longe e edificou uma torre no meio dessa vinha e construiu um lagar. Esta torre de vigilância, ela simboliza a descendência davídica, a quem foi confiado o governo e a defesa do povo de Israel. E o Senhor então esperava que a sua vinha produzisse, que o seu povo produzisse frutos bons. Mas, infelizmente, os israelitas produziram frutos selvagens. Ao invés deles viverem o direito e a justiça, ao invés deles serem fiéis à aliança com Deus, eles então viveram a injustiça e a iniquidade. E nesse sentido, então, a leitura terminava nos dizendo que o Senhor iria destruir a sua vinha, iria destruir os seus muros, as suas cercas, para que ela fosse pisoteada, para que ela fosse invadida. E a leitura afirma: a vinha do Senhor é a casa de Israel. É o que nós cantávamos no nosso salmo responsorial. Depois, quando nós olhamos para o nosso Evangelho, segundo Mateus, nós vemos que o Evangelho é muito parecido com a primeira leitura, porém aqui existe uma pequena diferença. Agora o enfoque que Jesus dá, ele se refere propriamente às autoridades políticas e às autoridades religiosas do seu tempo. Nós observamos logo no começo do Evangelho que Jesus estava conversando com os sumos sacerdotes e com os anciãos do povo. E aí Jesus, ele vai dizer: escutai outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, esse proprietário é o próprio Pai, Deus Pai, pôs uma cerca em volta, construiu nela um lagar, construiu uma torre de guarda, a descendência davídica, para então proteger o povo de Israel e governar esse povo com justiça. Depois arrendou esta vinha a vinhateiros, ou seja, confiou a essas autoridades políticas e religiosas o governo da comunidade dos israelitas, e quando chegou, e foi embora para o estrangeiro, mas quando chegou o tempo da colheita, ele então enviou os seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Esses empregados, que foram mortos, que foram espancados, eles representam os profetas, que ao longo da história da salvação, sempre foram suscitados por Deus para se dirigirem ao povo e convidar este povo à conversão. Mas os israelitas não escutaram os profetas, eles mataram os profetas. Por mais que os profetas dissessem: é necessário que vocês voltem à aliança com Deus, sejam fiéis a essa aliança,
deixem de lado os pecados, as injustiças, mas observem os mandamentos do Senhor, esses profetas foram mortos. E por fim, então, o Senhor da vinha, o Pai, resolveu enviar o seu próprio Filho, que é Jesus, pensando: ao meu filho eles irão respeitar. Mas os vinhateiros também não foram capazes de respeitá-lo. Jesus foi morto pelas autoridades políticas e pelas autoridades religiosas do seu tempo. Foi condenado e foi morto. E aí o Senhor então vai concluir o Evangelho. Assim, o reino de Deus será tirado de vocês, autoridades políticas e religiosas, será tirado de vocês, comunidade de Israel, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Ou seja, os israelitas não foram capazes de receber a salvação que Cristo veio trazer, portanto, a boa nova foi anunciada aos pagãos e muitos acolheram a salvação. É nesse sentido que Jesus, domingo passado, se nós aqui estamos com a memória fresca, apesar desse calor, Jesus então falava: as prostitutas e os cobradores de impostos irão precedê-los no reino dos céus. Quando nós procuramos trazer esse evangelho para a realidade que nós vivemos, para que então não fiquemos somente na história do povo de Israel. Nós sabemos que hoje nós somos a vinha do Senhor. E o Senhor, Ele faz um investimento muito grande em cada um de nós. Deus primeiramente nos concedeu o dom da vida, é o grande presente que dele cada um de nós recebemos. E Ele nos acompanha com a sua graça, com a sua providência todos os dias. E nós temos a sua palavra, que é fonte de vida, que é luz para a nossa vida e nos apresenta valores que são tão importantes de serem vividos. E nós temos a igreja, nós temos os seus sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia, que é o nosso grande alimento na vida de fé. E diante de todos esses investimentos que o Senhor faz na vida de cada um de nós, nós não podemos permitir que a graça de Deus ela passe em vão na nossa vida. Mas nós devemos nos esforçar em produzir frutos, em permanecer na vontade de Deus, em produzir frutos de amor, de justiça e de santidade. É o que nós encontramos, por exemplo, na nossa segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Primeiramente, São Paulo vai nos pedir para que nós não nos inquietemos com coisa alguma. Por mais que tenhamos dificuldades, provações, sofrimentos nessa vida, e São Paulo nos pede que nós tenhamos a capacidade de manter a nossa paz e a nossa serenidade, nos confiando a Deus através da oração. E depois ele nos apresenta algumas virtudes que são importantíssimas na nossa vida. E quando nós as vivemos, isso significa que nós estamos procurando produzir frutos. São Paulo vai nos dizer: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos de tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é honroso e tudo o que é virtude, ou que de qualquer modo mereça louvor. Quando nós procuramos viver isso que o apóstolo Paulo nos pede, isso significa que nós estamos nos esforçando em sermos cada vez mais bons operários na vinha do Senhor. Que nós possamos sempre mais dedicar a nossa vida à evangelização e que a nossa religião
a nossa prática religiosa sempre se traduza em testemunho de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas orações. A cada oração responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, iluminai a vossa igreja, para que anunciem com coragem, fidelidade e simplicidade o santo evangelho, a fim de que Jesus seja conhecido e amado por todos os povos e nações, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, sustentai na fé o Papa Francisco, nosso Bispo Moacir e nosso Padre José Eduardo, para que sejam fiéis testemunhas do vosso reino e que nenhum sofrimento ou dificuldade os desanimem nesta missão, nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, concedei sabedoria aos nossos governantes, para que saibam discernir entre o bem e o mal, o que é lícito do que é ilícito, e tenham um coração compreensivo e generoso para governar com justiça. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, encorajai os missionários e missionárias que estão a serviço da vossa vinha, para que continue realizando sempre com muito carinho e entusiasmo a missão que lhes fora confiada, no Brasil e além fronteiras. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, derramai vossa graça sobre todos nós que participamos deste banquete eucarístico, para que, abastecidos pelo vosso amor misericordioso, possamos enfrentar e superar as dificuldades do nosso tempo, não esquecendo vossa presença constante e fiel, que renova em todos nós a esperança e o ardor da fé. Nós os pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Concluamos a nossa oração, rezando juntos a oração deste mês missionário, conforme o final do item 11 do nosso folheto. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajudai-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Isso vos pedimos, ó Deus, por Cristo teu Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Cultivada por Deus, nossa Assembleia apresenta a Ele os frutos da natureza e do trabalho humano, bem como a ação missionária da Igreja. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que jamais despreza nossa imensa pequenez. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós os pedimos o sacrifício que instituístes. E pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, quisestes reunir de novo pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade,
cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e o seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu,
E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Moacir, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Dentre eles, Alex, Rogério Quintiliano, cuja memória celebramos o 7º dia, as demais intenções apresentadas no início da nossa celebração e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, só tu é que tiras o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, piedade do mundo, piedade de nós. Escuta a nossa súplica, escuta a nossa voz. Cordeiro, Cordeiro de Deus, dai-nos a paz, tua paz, a paz. Dai-nos a paz, tua paz, a paz. Bom é o Senhor para quem confia nele, para aquele que o procura. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Lembramos que devemos permanecer em nossos lugares. Aqueles que forem comungar, permaneçam em pé. Na medida que comungarem, por favor, se sentem, para que os ministros possam identificar aqueles que desejam receber a Sagrada Comunhão. Ó meu Jesus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma. Já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente, venha ao menos espiritualmente a meu coração, como se já o tivesse recebido. Te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. Amém. Ó Pai, somos nós esta vinha que tu com carinho plantaste, a fim de colher os seus frutos. A nós o teu Filho enviaste,
Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. Queremos deixar as nossas condolências aos familiares e amigos de Alex, Rogério, Quintiliano, nós que estamos celebrando o 7º dia deste nosso irmão e acreditamos que ele possa ter encontrado junto de Deus o descanso, a luz e a paz. Fica a presença amiga e solidária da Igreja aos familiares e amigos neste momento. Nós lembramos que a partir de terça-feira nós podemos ligar novamente na Secretaria Paroquial para agendar a nossa participação nas missas do próximo final de semana. É muito importante na medida em que nós damos o nome na Secretaria Paroquial, que estejamos presentes no dia da celebração. A lista de hoje de manhã, por exemplo, ela estava completa na Secretaria, mas hoje nós vemos que tantos lugares estão sobrando aí na igreja. Pessoas que deram o nome e que não compareceram. Às vezes as pessoas telefonam pedindo lugar e nós infelizmente não podemos acolher aquela pessoa porque a lista já está completa. E chegado no dia, muitos que deram o nome não comparecem. Então é muito importante, uma vez que nós agendamos a nossa participação na missa, se formos ter algum imprevisto, que nós liguemos na Secretaria Paroquial até no sábado de manhã, para então abrir mão da nossa vaga, do nosso lugar, para que outra pessoa, às vezes, possa estar participando. Pedimos a colaboração de toda a comunidade para a nossa ação entre amigos, a nossa rifa, cujo sorteio acontecerá pela Loteria Federal em 21 de novembro. O valor de cada número é de R$10. E concorremos aos seguintes prêmios. Primeiro, um ar-condicionado 12.000 BTUs. Segundo, um vale-compras de supermercado no valor de R$1.000. Terceiro, uma bicicleta para ciclismo. As vendas estão acontecendo na Secretaria Paroquial ou com nossos agentes de pastorais, serviços e movimentos. E, nesse sentido, pedimos a colaboração dos agentes para que, de fato, sejam vendidos todos os números da nossa rifa. Próximo final de semana, domingo da solidariedade, nós devemos trazer os nossos alimentos em favor dos irmãos necessitados. Dia 12 de outubro, segunda-feira, 8h10, missas na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, aqui na Igreja Matriz Senhor Bom Jesus. Agende a sua participação na Secretaria Paroquial a partir de terça-feira. Ao final das missas, neste dia, nós faremos a consagração a Nossa Senhora Aparecida.
Então veja bem, dia de Nossa Senhora, teremos 2 missas aqui na igreja, 8 horas da manhã e depois às 10 horas da manhã. A partir de terça, nós podemos também agendar a nossa participação. A secretaria, na próxima semana, estará aberta de terça a sexta, somente no período da tarde, das 13h30 às 17h. É o período que nós, então, iremos agendar as nossas missas. E no sábado, na parte da manhã, a secretaria estará aberta normalmente das 8 às 11h30. Pedimos a compreensão e colaboração de toda a comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como vinha do Senhor, procuremos sempre produzir bons frutos em nossa vida de fé. Frutos de amor, de justiça, de solidariedade. Queridos irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Observemos a ordem de saída, a começar por essa fileira. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém